Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto sério, mas também vai trazer muita informação pra você, então vamos lá. O meu filho mais novo, Daniel, é diagnosticado alérgico. Isso quer dizer que toda vez que troca a temperatura ele começa a respirar com dificuldade, a tossir, etc. E aí eu tenho que fazer uma rotina pra ele, pra que ele saia da crise. E hoje eu vou ensinar pra vocês sobre alergia, vou ensinar pra vocês um pouco sobre a rotina que eu faço com ele, que é tiro e queda, e muitas coisas inclusive que você pode sim fazer em casa, mesmo sem ir no médico, porque não envolve remédio nenhum. Temos aqui uma trilha sonora natural, não é mesmo, com esse monte de passarinhos berrando na minha janela. Na verdade não tenho nada contra, mas eles podiam parar pelo menos enquanto eu faço o vídeo, mas tudo bem. Depois de muitas crises alérgicas do Daniel, que eu na época não sabia que eram crises alérgicas, eu finalmente, depois de levá-lo na pediatra, a pediatra indicou e eu levei o Dani numa pneumologista. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na vida dele até agora. Sério, você paga um pouquinho mais caro na consulta, eu particularmente fiz pelo Doutor Consulta, que é a preços acessíveis, e fui muito bem atendida, mas demorou muito, fiquei muito tempo na fila. Na fila não, né, porque eu tinha agendado, e mesmo assim, tipo, a consulta foi umas 2 horas depois do que eu tinha agendado, mas valeu a pena, porque ela perguntou detalhes da vida dele desde quando ele nasceu até agora, inclusive como foi o parto e tudo. Primeira coisa que eu quero falar, esse vídeo não é uma consulta médica, não tô falando pra você dar remédio pro seu filho sem levar no médico, muito pelo contrário, eu aconselho você sim a levá-lo num pediatra e talvez até num pneumologista se você acha que ele tem alergia, porque vale muito a pena. O pneumologista trata cada caso como específico, então ele vai avaliar toda a vida do seu filho, vai avaliar o estado físico dele, vai pedir exames e a partir daí ter um diagnóstico e passar os remédios que ele precisa pra melhorar. Uma das coisas que mais me interessou que a médica ensinou e eu tinha essa dúvida era por que a gente piora à noite? Por que a tosse do bebê piora à noite? Por que gripe, quando a gente tá gripado, piora à noite? Por que piora? Porque a gente tem uma substância química no nosso corpo que chama cortisol. E durante a manhã, durante o dia, ela é mais abundante. Só que quando chega à noite, para de produzir. O cortisol inibe sintomas de gripe, alergia, etc. E à noite, como para a produção, é aí que esses sintomas afloram ainda mais. E por isso que a gente se sente um lixo à noite quando a gente tá gripado ou crise alérgica. A tosse pode parecer um mau sinal, mas não é. Na verdade, a tosse é uma resposta perfeita do nosso corpo quando tem alguma coisa no nosso sistema respiratório, no nosso pulmão, que não tá fazendo bem pra ele. Então a gente tenta expelir. Na verdade, em alguns tratamentos existe até um negócio chamado encorajamento da tosse, onde você encoraja a criança a tossir justamente para que aquilo tudo seja expelido pelo corpo. Mas Joana, como é que eu sei se meu filho tá gripado, resfriado ou se tá com alergia? Normalmente existe um chiado bem característico no pulmão, que a gente consegue às vezes até sentir quando a gente põe a mão aqui assim, a gente põe a mão aqui, a gente consegue até sentir e dá pra escutar também. Parece um pequeno assobio. Isso acontece porque durante a crise alérgica, os caninhos do pulmão, a parte de dentro das vias respiratórias incha e fica mais grossa, porque ela fica inflamada. Esses são os sintomas da inflamação. O ar passa com mais dificuldade e acaba fazendo esse chiado. O que pode causar a crise? O que é a crise respiratória? Como acontece a crise respiratória? Preciso jogar meus bichinhos fora? Como que eu faço para saber se eu preciso levar meu filho no pronto-socorro? Eu escrevi um post sobre isso lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode ir lá e você vai ler um post enorme, super detalhado de tudo o que você precisa saber sobre a crise respiratória da criança, do bebê. Eu aconselho muito você a ler porque é um post muito bom e super informativo. Eu não vou me estender muito aqui pro vídeo não ficar muito grande, por isso que eu vou pôr o link aqui. Mas nesse vídeo eu vou focar nas técnicas que eu uso, fora o tratamento médico, pra parar a tosse à noite, pra que ele consiga dormir melhor. E eu vou ensinar pra você e você vai ver como a sua noite de sono vai ser muito mais tranquila. Lembrando mais uma vez que isso não é uma consulta médica e você só deve dar qualquer remédio pro seu filho se for indicado pelo médico. No meu caso e por isso eu dou. Eu dou pro Daniel, agora eu não dou mais, eu dei durante uns 6 meses um pozinho chamado Monteler. São 30 sachês dentro de uma caixinha e você dá um por dia. Quando ele entra em crise e durante o tratamento também eu usei 2 bombinhas. Uma delas hoje em dia eu uso só quando ele tem crise mesmo, a outra acabou e eu acabei não comprando mais. Preciso voltar no pneumo, mas ainda não voltei. Inalação. A inalação ela é muito subestimada, porque ninguém tem saco de fazer inalação, mas ela é de extrema importância e ajuda pra caramba. Eu faço inalação nele quando precisa, né, quando ele está em crise, com Berotec e Atrovente. Não vou falar dose por razões óbvias, mas eu uso Berotec, Atrovente e soro. Mas quando não tem Berotec e Atrovente, você pode usar o soro. E o soro você pode usar sem receita, você pode usar sempre. Ajuda muito, porque ele fluidifica as secreções do pulmão. Então se
o pulmão tá com secreção, ele derrete essa secreção. Então ela sai com mais facilidade e o ar passa com mais facilidade também. Então sempre que tiver gripado, resfriado, com crise de alergia, você faz inalação sim, umas 3 vezes por dia se você puder. Eu trabalho e ele fica na escolinha o dia inteiro. Então quando ele tá aí na escolinha, eles não fazem inalação lá porque eles perdem muito tempo com uma criança, enquanto tem outras várias pra cuidar. Então inalação eu faço só aqui em casa, então eu costumo fazer à noite antes dele dormir. 2 truques agora incríveis. Primeiro, cebola. Você pega uma cebola crua, completamente crua, tira a casca, corta em 8 pedaços, põe no potinho e simplesmente põe perto da cama dele. A cebola tem uma substância química, que eu não me lembro o nome agora, que ela solta enquanto ela tá exposta ali. E essa substância também ajuda a diminuir os sintomas da alergia, a tosse principalmente, e ajuda muito, é incrível, eu aconselho muito vocês a usarem. Eu já fiz muitas vezes aqui em casa, eu faço sempre que necessário e ajuda demais. Não é conto da carochinha, não é tradição da vovó, é real. Vick Vaporub. Importantíssimo, se o seu filho tem menos de 2 anos, você tira o Vick de perto dele. Não passe Vick Vaporub no seu filho menor de 2 anos, porque pode matar. Se o seu filho tem mais de 2 anos, assim como o meu, eu passo um pouquinho, bem pouquinho de Vick, porque eu ainda tenho medo. Então eu passo bem pouco de Vick aqui no peito, aí eu passo mais. No pé, eu passo na sola do pé. Eu besunto a sola do pé todinha e ponho uma meia. 5 minutos a tosse para. E outra coisa, pra lavar o nariz, soro fisiológico, se você não tiver receita de nenhum remédio, quantas vezes for necessário. 50 vezes, uma vez a cada 10 minutos. Lava o nariz sem dó. E quando os pelinhos do nariz estão sujos, o ar entra cheio de poluição. Quando esse nariz está mais limpo, o ar entra já meio filtrado. Então isso já ajuda também a diminuir as crises de alergia. O pneumologista passou pra mim um sprayzinho de nariz chamado Relan. Ele é anti-inflamatório. Então você põe... Cala a boca, cachorro! Você põe um spray, uma sprayada em cada nariz. Tem Aerolim também. Já usei também e é muito bom. Tem um aerosol de nariz que é melhor ainda do que aquele que você espreia, né? E também me foi indicado 2 xaropes pra ele, um antialérgico e a prednisolona, que nada mais é do que um corticoide, que ele faz o trabalho do cortisol, eu acho. Mas ele inibe a tosse, ele ajuda a dar uma acalmada pra criança conseguir dormir. Alguns médicos falam pra nunca dar à noite, porque a criança precisa de certa forma tossir pra eliminar toda essa substância. Mas sempre que me foi indicado justamente à noite para que a criança consiga dormir, porque durante o dia ele tosse do mesmo jeito, tosse menos que à noite, mas tosse também. Fica a cargo do seu médico. Eu dava à noite e ajudava bastante. Dava à noite porque o médico falou pra dar à noite, que fique claro isso aqui. E o xarope antialérgico também à noite. Então eu vou fazer um resumão aqui pra vocês, para que vocês consigam aí administrar tudo isso que eu falei, fazer uma listinha sem precisar passar todo o vídeo de novo. O que você pode fazer sem indicação médica? Inalação, depois de um banho quentinho, gostoso, só com soro, 5 ml de soro fisiológico. Cebola no quarto, corta lá a cebola em 8, bota no potinho do lado da cama e Vick Vaporub nos pés, com uma meia. Então passou no pé, cobre com a meia e acabou. O que me foi indicado pelos médicos: xarope antialérgico, xarope de prednisolona, pozinho de Montelé, 2 bombinhas durante a crise e uma delas para usar durante um período aí longo até ele parar realmente de manifestar a crise, né? Um tratamento mais a longo prazo. E será que eu falei tudo? E a inalação com Berotec e Atrovente, além do soro. Então 5 ml de soro e gotas de Berotec e Atrovente. Não chute o número das gotas, porque Berotec é um remédio extremamente forte. Ele é um vasodilatador, se eu não me engano. Um broncodilatador, desculpa. Se você usar em doses erradas, você pode matar seu filho. Aliás, todo remédio não deve ser mesmo administrado sem receita médica, principalmente em crianças, em bebês. É por isso que eu tô frisando tanto aqui esse assunto e falando tanto que tem que levar no pneumologista, que foi a melhor decisão que eu já tomei. Não é pra dar remédio sem receita médica. Eu não tô falando as doses, não falei dose de remédio nenhum aqui. E não quero que vocês me perguntem, porque eu não vou responder, porque isso foi uma dose passada pro meu filho de acordo com a situação dele, de acordo com o peso dele. Então, se você quer saber do teu, eu indico realmente que você leve a um pneumologista, porque vale a pena. Tô aqui dizendo que vale muito a pena. É tempo, é dinheiro, mas é qualidade de vida pro seu filho, e isso não tem preço. E muito mais noites de sono pra vocês todos, né? Porque com criança tossindo ninguém consegue dormir. E importante, quando eu devo levar o meu filho ao pronto-socorro? Se ele estiver respirando com muita dificuldade,
Cansaço. Como a gente vê cansaço numa criança? Essa parte aqui, quando ele respira, vai pra dentro. Ele puxa a costela pra respirar. Então, normalmente a criança respira pela barriguinha. Barriga fica grande, pequenininha. Grande, pequenininha. Quando ela tá em crise alérgica e tá com dificuldade de respirar, ela puxa a costela pra respirar. Porque ela tá com dificuldade, então ela força essa parte do tronco. Então, tipo... E aí puxa a costela, você consegue ver as costelas conforme ela respira. Normalmente a costela é imóvel. Outra coisa, febre. A febre alérgica, ela costuma subir muito rápido. Então, febre alta, normalmente se o filho tem febre muito alta, pode ser crise alérgica. Se o seu filho é recém-nascido, é pequenininho, teve febre, leva no hospital, não tem que esperar. O meu tem mais de 2 anos, então o que eu faço quando eu levo o meu filho ao hospital? Não tô falando pra você fazer igual, estou dizendo como eu faço. Febre por mais de 3 dias. Se o seu filho tá apenas com uma gripe, tem lá uma febre normal que faz parte da gripe, que a febre também não é uma coisa ruim, a febre é uma coisa boa e mostra que o seu corpo está funcionando corretamente, porque ela mostra que está tendo ali um processo infeccioso no seu corpo. Se o seu filho tem apenas um resfriado e manifesta ali uma febrinha tal, e você leva no hospital por causa disso, o hospital é cheio de bactérias, cheio de doenças, cheio de meningite, um monte de outra coisa. Então seu filho às vezes vai lá doentinho e volta pra casa doentaço, tá ligado? Então, tipo, não vale a pena. É melhor esperar em casa, cuida em casa, até ele sarar e acabou. Agora, se é uma coisa mais grave, é importante a gente reconhecer isso, é importante sim levar pro hospital, urgentemente. Você vai... E outra coisa importantíssima que eu quase esqueci de falar, você vai sentir a hora de levar ele no médico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido muito útil pra vocês. Se você gostou, compartilha. Se você conhece alguém que tem filho alérgico, compartilha. Se você conhece alguém que tem alergia, compartilha também, porque pode ajudar todo mundo. Esses métodos que eu falei podem ser usados em adultos, também funciona muito. Eu já fiz em mim e, cara, ajuda para caramba. Ninguém merece ficar tossindo e ter uma louca, né? Me siga em todas as redes sociais. Até mais. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.